O Santos largou na frente do Palmeiras na final do Campeonato Paulista e largou melhor. Jogou melhor do que o Palmeiras. 1-0 me pareceu um resultado bem correto pelo que o Santos produziu e pelo que o Palmeiras não fez. Apesar da bola do jogo, que pudesse ter mudado o jogo, tenha sido do Palmeiras, com o Flaco Lopes aos 4 minutos, cara a cara com o João Paulo, chutando em cima do goleiro do Santos, que fez boas intervenções quando foi exigido, poucas vezes que eu imaginava por parte do Palmeiras. O Santos foi muito forte, o Fábio Carille tem um time definido, o Otero voltou, fez o gol e foi importantíssimo, mas o Santos tem pelo menos aí 4 jogadores, 5 dá para dizer, que estão carregando o time. O goleiro João Paulo, o zagueiro Gil, os 2 homens do meio, João Schmidt e Pituca, e mais o Guilherme, que voltou a jogar bola depois de ter sido dispensado pelo Grêmio após o rebaixamento de 22, de 21 na realidade. Depois foi para o Fortaleza, não teve um grande momento, e agora chegou no Santos e apresenta um futebol muito interessante no campeonato estadual. E o Palmeiras praticamente teve só o Luan, que eu achei que jogou bem mesmo, na sua média, porque no resto achei o time bem fora assim de uma rotação de final, deixando tudo para o jogo da volta, né? Vamos decidir em casa, então tá tudo certo, né? Mas tem uma hora que o Palmeiras pode não virar e pode fazer falta uma reação para uma nova virada na final do Campeonato Paulista. Lembrando que o Santos vai jogar pelo empate e esse time tem condição sim de segurar o Palmeiras e conquistar o título paulista dentro do Allianz Parque. Em 180 minutos, eu achava o Palmeiras favorito. Passados 90, as coisas se equilibraram porque o Santos agora tem a vantagem do empate para ser campeão. E o Abel Ferreira dizendo que jogou um dia depois. Mas só jogou um dia depois por causa da data FIFA, para que os jogadores que voltaram da seleção brasileira pudessem estar em campo na quinta. Então é o seguinte, os caras tiveram 10 dias livres na data FIFA e depois poupam os jogadores em seguida. Não dá para entender. De vez em quando a função de técnico, para todos vale isso. Todos os treinadores falam sobre isso. Ela é muito fácil, inegavelmente. Passado isso, eu quero trazer a segunda parte da entrevista exclusiva do presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, à Rádio Bandeirantes, para mim e para o João Paulo Capelanes, antes dos jogos finais e semifinais, do segundo jogo do mata-mata da semifinal e dos 2 jogos finais. E o Reinaldo Carneiro Bastos começou falando sobre a paz que ele intermediou, a tentativa de paz entre Palmeiras e São Paulo, depois de muitos conflitos entre a presidente Leila Pereira e o presidente Júlio Casares. Vamos ouvir Reinaldo Carneiro Bastos em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes. Eu convidei os 2 presidentes, a Leila e o Júlio, que prontamente aceitaram e eram amigos, continuaram amigos e saíram da federação amigos, se respeitando, cada um com o seu ponto de vista, cada um entendendo que a gente pode fazer melhor. O erro ali foi de todos, foi da federação, foi do São Paulo, foi do Palmeiras. Nós todos podíamos ter feito algo melhor e ter evitado o ocorrido. E o que eu me senti na obrigação de fazer? De encerrar o assunto. Encerrar o assunto como? Deixar os 2 grandes presidentes, 2 grandes gestores, conversar e encontrar um caminho para que a gente siga em paz no futebol de São Paulo e unido. E encontrou? Com certeza, com certeza. Bom, tomara. Foi muito boa a reunião. Muito boa a reunião. Tomara. Agora, a gente torce, né? Sem dúvida. Presidente, eu fiquei assim, não chocado, mas eu fiquei bem surpreso quando o delegado Olim, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação, deu uma pena pecuniária para o São Paulo, trocando pelos julgamentos e depoimentos, tanto do Belmonte quanto dos jogadores que poderiam ser julgados. Do vídeo vazado do Belmonte. Vídeo vazado do Belmonte. O senhor não acha que foi aberto um precedente perigoso, já que todo mundo hoje vai querer uma troca de pena por um pagamento? Eu não sei se é um precedente perigoso, porque isso já ocorreu várias vezes, né? Isso na justiça desportiva é prevista no regulamento, no CBDJ. Isso já acontece em outras oportunidades. O que eu entendo de justiça desportiva é um órgão independente, que a federação não pode punir nem tomar nenhuma atitude contra nenhum membro da JD.
o inverso pode acontecer, o TJD pode intervir e punir federação e clubes. O que a gente tem que fazer é respeitar, no máximo ter um diálogo, entender o porquê, mas não saiu ninguém ileso. A forma de punição pode não ter agradado. O caso mais grave foi punido com 30 dias, mais a multa, foi punido sim. Ele divulgou nas redes sociais um vídeo pedindo desculpas. A gente pode entender que foi pouco, alguém acha que foi muito, que foi exagerado, mas foi a punição e que o TJD entendeu ser a correta para encerrar o assunto. Presidente, queria falar novamente, rapidamente, até para fechar de minha parte, sobre a arbitragem. A gente tem aí, até pela nossa relação no futebol, algumas amizades, né, com árbitros. Me dou muito bem, por exemplo, com o Daronco, converso direto com ele. E eu sei que é uma pessoa fantástica, um ser humano incrível, até que se prove o contrário. Assim como outros árbitros que eu, por exemplo, tenho um convívio muito bacana. Eu tenho um apelo para o senhor, que eu acho que assim, como o senhor faz um trabalho muito bom aí na federação e daqui a pouco deve estar na CBF, talvez o senhor poderia se transformar num revolucionário no país inteiro, que é em relação à arbitragem e permitir com que os árbitros falem depois das partidas. Eu sinto falta disso porque assim, é muito cômodo pra gente, né, Pretzel, como imprensa. Por exemplo, o Rafael Claus, a gente acha que ele errou num lugar. A gente não fala nada, assim, a gente não tem a voz dele, mas a gente fala um monte de coisa. Ele errou, ele não sei o quê, ele não sei o que lá. Será que não dá pra gente pensar um pouquinho, talvez já pro próximo campeonato, de permitir que quando termina uma partida, o árbitro fica à disposição 10 minutos da imprensa para que ele possa justificar alguns pontos de uma arbitragem que ela vai ser contestada nos programas esportivos e entre a torcida no dia seguinte, presidente? A gente pode estudar isso, mas vocês teriam que fazer um compromisso com a gente. Porque em 99% dos jogos que a gente não tem problema, o árbitro vai ficar 10 minutos à disposição, não vai aparecer ninguém para entrevistar. Quando tiver alguma coisa para esclarecer. Se a imprensa... Eu acho que o primeiro tópico que a gente precisa abordar é o seguinte: em todo jogo, vocês vão ouvir o árbitro. Importante. Vocês que estiverem fazendo o jogo. Da mesma forma que vocês ouvem o treinador e um jogador de um time, o treinador de outro, vai ouvir o árbitro. Por quê? Porque todas as vezes que foi possível isso, a arbitragem vai bem, o foco não são eles. E é normal, não é uma crítica. É normal. Como é que você vai entrevistar o árbitro que foi bem no jogo? Vai Perfeito. Foi bem no jogo? Parabéns. Não é uma coisa simples de você montar. Mas, de novo, o Bernardo está aí, está nos ouvindo. Não há nenhum veto de ninguém falar, nem da federação, nem da comissão de arbitragem. A gente só precisa organizar. Claro. A gente precisa ter uma regra definida que seja igual e válida para todo mundo. É que eu sinto falta de humanizar um pouco o árbitro. Por exemplo, que fizeram com o Candansan. O Candansan, ele cometeu lá os seus erros. Que isso, é um menino jovem, acabaram com o rapaz, cara. Imagina a cabeça do sujeito, como é que fica. Até mandei uma mensagem pra ele também, falei, garoto, tá começando, vambora pra cima, a vida que segue. E depois ele apitou outro jogo do Santos, Inter de Limeira. Mas o Lustô poderia ter dado entrevista também. Não, tudo bem, mas eu acho que a gente tem que humanizar um pouco mais o árbitro, que atrás do árbitro tem um ser humano também, sabe, cara? Não é fácil, não. Exatamente. Eu acho que é o árbitro, é muito importante humanizar essa relação. Concordo com você. Se a gente tivesse, por exemplo, nesse jogo especificamente, é um lance que causou entre analistas brasileiros, sul-americanos e até internacionais da FIFA, muitas dúvidas. Metade achava uma coisa, outra metade achava outra. Então, eu tenho um princípio comigo. Se nós estamos em 4 pessoas, 2 acham que foi, 2 acham que não foi, a decisão do árbitro está correta. Sim. Então não dá pra... Porque a gente acha que porque tem VAR, acabou todo e qualquer problema. Não. O lance interpretativo tem mais uma esfera para recorrer, mas continua interpretativo. O árbitro do VAR é interpretativo se ele chama ou não, o árbitro no campo, ele olha de novo, é interpretativo se ele acata ou não. A gente continua com a interpretação. O VAR acabou, se está impedido ou não, se a bola entrou no gol ou não,
um murro que o cara dá na cara do outro que o árbitro não viu. Mas lance de interpretação continua existindo com uma instância superior. A gente precisa entender isso. Então, especificamente do Candançã, Sim. a CBF entendeu que ele acertou e ele estava na Copa do Brasil na semana seguinte. Pois é. Agora, é um árbitro, anotem aí, ele, seguindo nesse nível que ele está, será FIFA muito em breve. Vamos ver, vamos acompanhar. Recentemente o senhor disse que o Brasil precisava de uma liga. O senhor chegou a usar essa declaração. E a gente viu Continuo achando isso. Perfeito. E os clubes estão divididos. A Liga Forte União e a Liga Brasileira. Então eu pergunto para o senhor, o apelido de Liga São Tomé para mim. Para mim a Liga São Tomé não vai sair nunca, só vendo para crer. Então eu queria saber do senhor, a Liga vai sair com a união de todos os clubes ou ela vai ser dividida com os direitos de TV sendo repartidos, como o senhor fez até de forma brilhante, eu imagino, no Campeonato Paulista? No próximo ciclo, né, a Libra já assinou por 5 anos com a Globo e a Forte União deve procurar os seus caminhos também, vender os direitos como uma liga. Isso foi adiado 5 anos, lamentavelmente, na minha opinião. Respeito muito a decisão dos clubes. E se eles fizeram assim, eles tiveram os seus motivos, eu entendo como federação, eu entendo como uma pessoa que acompanha muito isso, que voa nas outras ligas que foram sucesso no mundo todo. O recurso é maior, a competição melhora, o nível de organização melhora. Eu não vi em nenhum lugar do mundo fazer uma liga e as coisas serem piores. Mas eu acho que pelo menos fazer uma liga para se discutir, para se tratar o que ainda é possível ser tratado, eu acho fundamental e acredito nisso. Presidente, para a gente liberar o senhor, até porque hoje é aniversário da mãezinha, né, presidente? Qual é o nome da mãezinha e quantos anos? Dona Júlia Maria Rocha Carneiro Bastos. Quantos anos hoje? 93. Eita, coisa boa. Então eu vou liberar o senhor já para agradecer uma barbaridade, que é o seguinte, presidente, agora há pouquinho nós entrevistamos o Eduardo Batista, o técnico do Novo Horizontino. E no Campeonato Brasileiro, a CBF ela permite que um dia antes o time, como visitante, ele frequente o estádio para poder fazer aquele treino, reconhecimento. E até o Edu falou, seria interessante como o jogo é na próxima quinta-feira, na quarta-feira que a gente pudesse pisar lá no gramado do Allianz Parque para poder se ambientar com gramado sintético. Será que a federação tem o poder de liberar essa possibilidade ou até pensar nessa mesma medida que a CBF tomou para a próxima temporada no Campeonato Paulista, presidente? E se for um desejo dos clubes, claro que sim. Por exemplo, nessa reunião que o Eduardo Batista participou este ano, nós na Série A1, nós temos uma medida máxima da altura da grama e que nós treinamos os delegados e os gerentes de operações para chegar no estádio e medir e tomar as medidas corretivas se necessário for. Nessa mesma reunião em que se aprovou que se treine um dia antes no gramado, no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras fez uma ressalva que ele não é dono do estádio, e que o estádio tem muitos shows lá e que várias vezes, um dia antes, ainda estão desmontando o show do dia anterior. Mas que ele tinha no seu CT um gramado igual que ele colocava à disposição. Se o Novo Horizontino, se o presidente Genilson quiser, tem certeza que o Palmeiras vai dar ao Novo Horizontino todas as possibilidades de treinar num gramado sintético. Não tenho dúvida. Presidente Reinaldo Carneiro Bastos, é sempre um prazerzaço conversar com o senhor. Agradecido demais a assessoria aqui, o departamento de comunicação de toda a federação, no comando aí do Bernardo Itre, do Lucão, toda a galera, gente boa demais, que tem o maior respeito com o nosso trabalho aqui pela Rádio Bandeirantes. E, presidente, parabéns pelo trabalho do senhor, que o senhor siga aí nessa pegada. E olha, eu torço, já falei isso pro senhor uma vez e volto a dizer. Eu torço para que a gente tenha gente decente no comando da CBF e que o senhor em breve possa estar sentado no principal patamar da Confederação Brasileira de Futebol, assim como fez um bem danado e faz para a Federação Paulista, o senhor possa fazer para o Brasil inteiro. Muito sucesso, viu, presidente? E parabéns pela manhinha. Muito obrigado. Só a gente deixar bem claro que o presidente Edinaldo é uma pessoa decente. Quem não era já ficou para trás, já tomaram as punições
de comissão de ética da FIFA, da Conmebol. A gente pode, todo mundo pode questionar o trabalho do Reinaldo, do Edinaldo, dos presidentes de clubes e entidades, mas o Reinaldo é uma pessoa decente, sim, e está lutando para entregar, nesses 2 anos de mandato ainda, uma CBF melhor. Esse Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol. Ele defende a decisão do Tribunal de Justiça que trocou um julgamento do São Paulo de vários profissionais por um vídeo gravado e por uma multa. Ele defendeu isso, mas eu discordo. Abre um precedente realmente gigantesco, apesar dele negar. Esse é o presidente Reinaldo Carneiro Bastos, que está chegando a mais um Campeonato Paulista, transformou o Paulistão num produto muito rentável para os clubes e defendeu, é claro, a eternidade dos estaduais também na outra entrevista. Então o Paulistão seguirá muito forte para a próxima temporada, quem sabe com a mesma fórmula ou com uma outra fórmula de disputar. Canal Pretzel FC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Deem like, por favor. Um grande abraço e até a próxima.